Abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos continuar a nossa série de estudos bíblicos, estudo no livro de Apocalipse. Nosso tema desse estudo é Apocalipse, a revelação da esperança. Como nós lemos esse livro? É um livro de desespero, um livro de fome, de guerra, de dor? Não, é um livro de esperança. É um livro que nos traz esperança. E hoje estamos no capítulo 4. Nós terminamos a primeira sessão deste livro, que vai dizer, que fala sobre as cartas às 7 igrejas. E hoje nós entramos, então, no começo de uma das partes mais especulativas do livro. Então, aqui, os teólogos, os teóricos, eles começam a se dividir nas suas linhas de interpretação. Então, a partir deste ponto, meus irmãos, apertem os cintos que nós vamos aprofundar em questões e que o Espírito Santo de Deus possa nos dirigir neste estudo e possa falar ao seu coração. Apocalipse 4, versículos 1 ao 11 eu lerei e os irmãos acompanhem comigo. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na sua cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Que Deus aplique essa porção da palavra no seu coração nessa noite. O tema desse estudo é o trono de Deus, a sala de comando do universo. O trono de Deus, a sala de comando do universo. Vamos orar mais uma vez? Senhor,
Dá-nos a Tua palavra, Pai. Foi lida neste momento, será estudada aqui, será exposta aqui, será aplicada aqui. Que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Fortaleça os nossos corações, Pai, para entendermos que o Senhor está no controle de tudo e que a nossa vida está salvaguardada nas Tuas mãos. Essa é uma oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a primeira visão de João no livro de Apocalipse, visão essa até o capítulo 3, até o final do capítulo 3, vai dizer vai falar sobre Cristo no meio da igreja. Jesus tendo o controle da igreja. É Jesus que é o dono da igreja. Não sou eu, não sou eu, Natan, que sou o dono da quarta igreja. Não, é Cristo Jesus. Ninguém aqui é dono da igreja. Nós somos povo, nós somos comunidade, ajuntamento, e o nosso cabeça é Cristo. Cristo toma as decisões, Cristo nos comanda, Cristo nos dirige, Cristo nos ensina através da sua palavra. Então Jesus demonstrou, mediante as suas cartas a essas igrejas, que Ele tem o controle, que Ele sonda, que Ele está no meio das igrejas. E nós entendemos que o número 7 é um número de perfeição e de completude. Então, as 7 igrejas significam cartas, as cartas às 7 igrejas vão significar cartas a todas as igrejas de Deus, todas as igrejas de Jesus. Então, foram cartas para mim, foram cartas para vocês. Só que agora, a visão sai do terreno e vai para o celestial. A visão, João, então, ele progride na sua visão. Depois dessas coisas, no versículo 1, olhei e diante de mim estava uma porta aberta, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Ou seja, suba, saia do plano desta visão, do terreno, suba para cá, suba para o reino celestial, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, a partir dessa sessão, a partir do capítulo 4, nós entramos no que chamamos a segunda sessão do livro do Apocalipse. Então, como eu disse nos primeiros estudos, eu estou ensinando a igreja a ler o Apocalipse não cronologicamente. Então, eu, por ética, e por respeito a outras posições teológicas, eu tenho que informar que existe uma forma de interpretação, de leitura do Apocalipse que é cronológica, do início ao fim. Eu expliquei algumas razões do porquê eu não penso desse jeito. Primeiro, é uma literatura profética, e em nenhum livro profético do Antigo Testamento você lê ele cronologicamente. Então, você não lê Isaías cronologicamente, Ezequiel cronologicamente, porque a literatura profética ela tem as suas nuances. Então, eu entendo este livro, e a minha posição entende esse livro como 7 sessões paralelas, que a cada sessão ela vai progredindo nas suas informações. Então, o que diz cada sessão? Diz a história da salvação, desde a ressurreição de Cristo até o final dos tempos. Então, essa segunda sessão do livro de Apocalipse, se você tiver a sua caneta, estiver estudando aí, estiver marcando, ela vai dos capítulos 4, ao capítulo 7. E vai demonstrar agora a tensão da igreja com a perseguição até a segunda vinda de Cristo. O que a igreja enfrentará e como Deus protegerá a igreja neste processo. Então, o objetivo é mostrar que Deus cuida da igreja. Então, desde o capítulo 4
até o capítulo 7, nós veremos os selos, e os selos sendo abertos, e o controle de Deus e o cuidado de Deus com a sua igreja. Mas agora João é transportado então para um grande trono, o trono de Deus. É isso que lemos no versículo 1 e no versículo 2. Olha no versículo 2: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Então Apocalipse é revelação do céu e não um descobrimento da terra. João agora está com a visão no céu, uma porta aberta no céu, não uma porta aberta na terra. Agora João está lidando com algo muito maior do que ele, muito maior do que 7 igrejas, muito maior do que todas as igrejas na face da terra, mas sim o céu, o trono de Deus. O trono de Deus, é isso que João está vendo. E o anjo que fala com ele tem uma voz de trombeta. Quem fala com ele tem uma voz de trombeta, ou seja, uma voz de autoridade, uma voz estrondosa, uma voz de quem sabe, uma voz de quem tem conhecimento. É essa voz que fala com João. Uma voz de trombeta que fale: suba. E quem João encontra no céu? Uma pessoa, um homem. E ele diz no verso 3: aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. João viu um trono. E trono é lugar de honra, de autoridade e de julgamento. Se você pega os filmes da época dos reis no seu trono, o trono era tanto para honrar alguma pessoa, ou quanto para mostrar a sua autoridade nas decisões, no governo do reino, mas também para julgar pessoas. Então pessoas estavam diante do rei, ficavam diante do rei para ser julgadas por ele. E o que o João vai ver, e o que o João vai contemplar na sua visão, é que quem está sentado nesse trono é Deus. É Deus quem está no trono. E é isso que fala o livro de Apocalipse. Deus no trono. Das 67 passagens do Novo Testamento, 47, as 67 passagens do Novo Testamento que vai falar, que contém a palavra trono, 47 estão no livro de Apocalipse. Ou seja, mais da metade das frases que contém a palavra trono estão no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro para afirmar, reafirmar para uma igreja perseguida que Deus está no trono. Porque uma igreja abastada, ou uma igreja que não vive uma perseguição, ou uma vida em que tudo está bom, às vezes a gente não tem essa concepção. Mas quando nós estamos em dificuldade, quando nós perdemos o nosso chão, quando nós perdemos entes queridos, quando nós convivemos com o sofrimento, quando os nossos negócios dão errado, e nós temos uma dívida enorme para pagar, ou nós nos vemos numa situação de complexidade, nós precisamos voltar o nosso coração, voltar a nossa mente, entender que Deus está no trono. E o trono de Deus é o centro do universo. Não é a terra, nem muito menos o sol,
nem muito menos as estrelas, é o trono de Deus. E João vê esse glorioso Deus assentado no trono. E a visão é tão magnífica que João não consegue expressar em palavras. Ele não consegue expressar em palavras. Ele só diz que um homem está sentado, e esse aspecto deste homem é semelhante a jaspe e sardônio, pedras preciosas, ou seja, a visão é de algo esplendoroso, algo brilhante, algo glorioso, algo supremo. Jaspe é uma pedra preciosa, a mais cristalina, mais pura, comparado, é o nosso diamante. E o sardônio, uma cor vermelha, extremamente brilhante. É isso que João consegue descrever. Tamanha glória, tamanha majestade de Deus. O que nós temos aqui são palavras pequenas e limitadas para dizer o quão glorioso é o nosso Deus. Quão glorioso é o nosso Deus. A própria palavra vai dizer que Deus é luz. Deus é luz. Eu disse isso neste domingo, Deus é luz. E a sua luz brilha, a sua santidade brilha, a sua glória é pesada. A própria palavra glória é peso. Ou seja, é algo inimaginável que João experimentou e tentou passar para uma igreja que estava sofrendo perseguição. Em que Roma dizia que era a deusa divina e que os imperadores eram deuses e perseguiam aqueles que afirmavam o senhorio de Jesus. E no verso 3 nós vemos que o trono de Deus é um trono de graça e de misericórdia. Porque também vai falar que um arco-íris, na parte B do versículo, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. E eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. O que o arco-íris simboliza? Lá em Noé, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em salvar uma família. A graça de Deus em salvar uma família. Noé, que por 120 anos pregou, martelou ali, construiu a arca. E foi salvo por Deus. E o arco-íris aparece depois da tempestade, indicando a bonança de Deus. Então o trono de Deus é um trono de graça, de misericórdia. Ou seja, Deus olha e contempla o universo e derrama sobre o universo a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. E é por isso que nós estamos vivos hoje. E é por isso que nós não somos consumidos hoje. E é por isso que nós estamos protegidos na mão de Deus hoje, porque Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Antes de derramar o seu juízo na terra, Deus oferece graça e misericórdia. É isso que pastores sérios e fiéis a Deus pregam todas as quartas-feiras, ou quintas-feiras, ou sextas-feiras, sempre aos domingos, que Deus oferece a sua misericórdia àqueles que aceitam e àqueles que se submetem a Cristo. Esse trono de misericórdia, mas o trono de Deus é um trono
também de juízo. Olha no verso 5. Do trono saíam relâmpagos. A figura já muda agora. Já muda. Relâmpagos. Vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, relâmpago, trovão, vozes, simbolizam aqui a ira, o juízo de Deus. O arco-íris se foi e agora se vê relâmpagos. Então, ao mesmo tempo que o trono de Deus é um trono de graça e misericórdia para aqueles que temem a Deus, este trono é um trono de ira, justiça e juízo para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não estão debaixo da graça de Deus, que não aceitaram o favor de Deus, que rejeitaram a Deus. Hoje nós vemos na internet, nos TikToks da vida, pessoas que zombam da palavra de Deus, zombam do nome de Deus, fazem charges, fazem figurinhas. Ateus que vivem de zombar a Deus, tem uma charge, um quadrinho que coloca Deus ali em situações horrorosas. As pessoas zombam de Deus, mas todos estaremos um dia diante do trono de Deus. E o trono de Deus, ele vai se manifestar sim em juízo contra homens ímpios. Olha o dilúvio, olha Sodoma e Gomorra, olha o Egito, olha a Babilônia, a própria Jerusalém. O trono de Deus não é passivo, meus irmãos. Deus olha por nós, Deus zela por nós. Mas o trono de Deus também é um trono de santidade e transparência. Olha no verso 6. E disse, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então, o que João conseguiu passar para nós ele viu como um mar de vidro. Então imagina você na praia que você mais gosta de ir, e aquele mar, aquela onda, é toda de vidro. Foi isso que João conseguiu captar para nós. Ele nos mostra isso, é assim que ele consegue descrever as maravilhas que ele viu. Um mar de vidro. Isso contrapõe. Vidro é claro, tem a ver também com purificação, com pureza. Todo o processo do vidro, ele vai mostrar essa purificação até se transformar nisso. Então, este versículo está nos dizendo que esse trono é revestido de uma santidade, de uma transparência. Então, para se estar nesse trono, Deus nos limpa, nos purifica, porque Deus não compactua com a sujeira, a injustiça, a iniquidade. Não há corrupção. Em Deus não há corrupção. Em Deus não há petrolão. Em Deus não há mensalão. Em Deus não há propina. É tudo transparente, é tudo limpo. É por isso, Deus é santo. No céu não entra nada contaminado. Nada, Deus não se associa com o mal. Então essa história de alguns políticos, né, teve alguns vídeos aí circulando já há um tempo, né, de políticos que deram as mãos e agradeceram a Deus pela propina recebida. Isso não existe no céu. Isso não existe. Deus é santo.
E o que mais João viu? E é algo que me chama muito a atenção. É que a igreja glorificada participa do trono e do reinado de Deus e do julgamento do mundo. Voltamos ao verso 4, que vai nos dar uma informação importante. Ao redor desse trono, do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Então, tronos estão ao redor do trono. Deus está nesse alto e sublime trono, e Ele indica, e o texto vai nos indicar, que Ele está reinando sobre estes outros tronos. E assentados nesses tronos estão 24 anciãos. Assentado no trono significa o quê? Posição de autoridade. Então aqueles tronos que estão ao redor de Deus, eles têm autoridade dada por Deus. E o que são esses 24 tronos? E esses 24 anciãos? Eu entendo ser a igreja de Deus. Muitos comentaristas entendem desta forma. A igreja de Deus está ali, glorificada, juntamente com Deus, partilhando com Deus, convivendo com Deus, louvando a Deus, e também julgando o mundo. 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3, Paulo vai nos dizer que nós vamos julgar o mundo e os anjos. Olha, e vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Olha aí, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Olha como que é a palavra de Deus. E como as pessoas invertem as coisas. Imagina, Thaís, que quando criança, você foi ensinada que a pessoa que vai para o inferno, não sei, vamos ver se você vai me confirmar. Ela chega e ela encontra um bicho chifrudo, com rabos e com um tridente assim, e um caldeirão te esperando, e aí ele fica ali te atormentando. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Nós vamos julgar os anjos caídos. Nós também estaremos nesse trono, estaremos com Deus. E esses 24 anciãos, eles estão vestidos de branco, eles são santos, estão usando coroa de ouro, autoridade. Meu irmão, as coisas estão difíceis aqui, as lutas estão vindo aqui, o aperto financeiro está vindo aqui, está difícil aqui, meus irmãos, mas nós estaremos com Cristo, e a nossa posição será de autoridade. Isso não porque nós nos convertemos, porque nós queremos isso, porque aí seria uma falsa conversão, mas sim porque nós nos rendemos e entendemos, e no coração nós proclamamos, e isso abriu o nosso entendimento que Jesus é Rei, o nosso Deus é Senhor, é o único Deus, e Ele nos transformou. É essa a visão do céu. Enquanto na terra a igreja, sim, vai ser perseguida, sim, o povo de Deus está passando por dificuldades, sim, o mundo está passando por muitas coisas. O capítulo 4 de Apocalipse vai nos levar para o céu e vai dizer que no céu Deus está no controle de tudo, que Deus tem o controle do universo. Isso significa dizer que Deus tem um controle da sua vida. Isso significa dizer que Deus tem um controle da sua família.
que tem controle dos seus caminhos. Isso significa que nada foge, nada pega Deus de surpresa. E esse trono de graça e misericórdia é derramado na sua vida todos os dias. Porque quando você acorda e vê o sol nascer, talvez cansado, ou então descansado, mas pronto para a nova batalha do dia, Deus está com você. E esse Deus que é Senhor do universo também é Senhor da sua vida. E vai te guiar, vai guiar os seus caminhos, vai te ajudar. É o nosso Deus. Um Deus que nos colocará em posição de autoridade. Em posição de autoridade. Não porque merecemos. Não porque somos bons. Ou não porque eu preparo um estudo, ou preparo um sermão, ou porque eu falo aqui palavras bonitas. Ou não pela minha conta bancária, pela sua conta bancária, não pelo que a gente tem, não pelo que a gente dá na igreja, mas pela graça e misericórdia de Deus em nos salvar. Em nos salvar. Mas também o trono de Deus é um lugar de extrema adoração. Nos versos 6 em diante vai dizer: e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Agora nós somos apresentados a uma figura de 4 seres viventes. E estes versículos, meus irmãos, é tema de debate ao longo de 1500 anos. O que são esses 4 seres viventes? Uma corrente vai falar que eles representam os 4 evangelhos. Eles mostram o leão como Mateus, mostra Jesus como o rei, seria o leão. Marcos, mostra Jesus como o servo, o novilho. Lucas mostra Jesus como o homem perfeito, águia. E o outro, João, aquele que veio do céu e volta ao céu. Uma interpretação. Outra interpretação vai dizer que representam a totalidade da natureza. Ou seja, os 4 seres viventes vão significar todo o universo que se prostra perante Deus. E outra corrente vai achar que são seres angelicais. Então, Wayne Grudem e outros teólogos vão seguindo essa linha. Como os 4 seres viventes são querubins, nós temos querubins, serafins e a ordem dos arcanjos. Quando a gente estuda a doutrina dos anjos, nós vemos que há essas 2 especificações: querubins, serafins e uma ordem de hierarquia maior, que são os arcanjos. O arcanjo que nós conhecemos é o arcanjo Miguel. Pode ser as 3, ou pode ser outra coisa também, mas o que nos importa nessa noite? É o final do versículo 8, que vai nos dizer: dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Se são anjos, se são a natureza, ou se é uma representação dos evangelhos, ou se é alguma figura que ainda não conhecemos e não conseguimos interpretar, o fato é, esses 4 seres viventes louvam a Deus, clamam a santidade de Deus, honram a Deus.
Olha o verso 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo o sempre. E agora a igreja se junta, porque no verso 10 vai dizer, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Anjos, igreja, céu e terra juntos em adoração ao nosso Deus. É isso que ocorre no trono. Por mais que uma pandemia aqui tenha tirado muitas vidas, tenha mudado rotinas, o nosso Deus está no trono. O nosso Deus está num alto e sublime trono. E toda vez que a igreja se reúne para adorar, nós de certa forma entramos neste trono. Porque a adoração do céu se junta com a adoração da terra. E nós, em comum acordo, aqueles que estão com o coração derramados na presença de Deus, adoram e dizem e clamam, Santo, 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 Santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. É isso que nós fazemos, isso que nós faremos. Então que a sua vida hoje, meu irmão, que o seu coração hoje seja firmado nessa certeza que Deus está no trono. Deus está no trono. E que Ele cuida da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Nós vamos orar.